Olá, boa tarde, estamos aqui live tanto no Facebook quanto também no YouTube. E hoje a gente vai fazer uma meditação na Palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao verso 35, tá? Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Casagrande. E eu gostaria de deixar então esse canal aberto para vocês colocarem seus comentários, suas perguntas, tanto pelo Facebook quanto também pelo YouTube. Coloquem aí suas dúvidas, suas questões. A ideia é que também essa seja uma plataforma interativa, onde a gente possa conversar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus, onde a gente possa conseguir aprender juntos a respeito da Palavra de Deus vivo. Então eu convido você também a participar disso. Qualquer problema aí na própria exibição do vídeo, deixa aí também no comentário se tiver qualquer problema de áudio, de vídeo, para que a gente tente arrumar aí no decorrer da transmissão. Eu peço então para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa ou acompanhar comigo aqui no vídeo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Eu vou abrir com você aqui. Evangelho de Lucas, então, no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o receber. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que as coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, e onde acharam reunidos os 11 e com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor ao partir do pão. Convido nesse momento a você fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, ainda que nesse isolamento social online, por meio dessa live. Eu peço, Jesus, para cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir posteriormente esse vídeo, que essa seja uma palavra que possa edificar o nosso coração, que essa seja uma palavra que possa edificar o meu coração. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ó Deus. A Tua palavra é quem gera vida e transforma a realidade do ser humano. Por isso, Jesus, eu clamo para que a Tua palavra, que é viva, e a Tua palavra, que é eficaz, possa também transformar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, assim como, ó Deus Pai, aqueles que ouvirão posteriormente. É essa a minha oração no nome precioso do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, tentar pensar a respeito desse texto que nós estamos aqui meditando, em cima do texto de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 a 35. Eu tenho acompanhado aí semanalmente, aos domingos, os textos que são sugeridos ali pelo Lecionário Cristão, onde há toda uma sugestão com base no calendário cristão, para que a gente consiga, então, perceber alguns dos principais eventos dentro do cristianismo. E hoje, então, lendo esse texto, já meditando nesse texto aí de Lucas, capítulo 24, nós encontramos uma passagem que se localiza no domingo da ressurreição. Após, não diz quando, mas após, então, as mulheres pela manhã visualizarem que Jesus havia sido ressuscitado, que estava ressurreto, então nós encontramos no caminho de Emaús um diálogo muito interessante, um diálogo bem bacana, que pode falar aos nossos corações e vai falar às nossas vidas. E a minha ideia hoje é que a gente consiga tentar pensar a respeito desse acontecimento de Emaús a partir da nossa vivência, a partir do que a gente tem vivido nesse tempo de isolamento. Essa semana, conversando com um amigo meu, o professor Júlio Adams, e ali, então eu também te convido a dar uma olhada nesse vídeo lá no YouTube, está registrado o que nós esperamos dessa igreja pós-Covid, ou após, o que nós esperamos da igreja após esse evento aí, fenômeno do coronavírus. Então, algo que nos chamou a atenção foi justamente a menção desse texto aqui de Lucas 24, dos dois jovens que estavam a caminho de Emaús. E ali algo que a gente estava conversando é que parece que nós entramos na Páscoa, e quando nós entramos na Páscoa, nesse período aí, o período da Quaresma, na expectativa da ressurreição de Jesus, parece que nós ainda estamos na sexta-feira da paixão, no dia da crucificação, na penúria, na dor, na agonia, no sofrimento, no qual nós estamos esperando ardentemente poder gritar a ressurreição do nosso Mestre, a ressurreição de Jesus. O texto aqui dos dois jovens que se encontravam no caminho de Emaús também narra um pouco a respeito da vida cristã e como acontece a vida cristã. Várias lições nós podemos aprender com esse texto, e esse texto remete muito a esse tempo de agonia, a esse tempo de sofrimento, a esse tempo, às vezes, de descrédito que nós temos, mas que também nós
estamos nessa expectativa esperançosa da vinda do Messias, do Messias ressurreto, do Messias que triunfa, do Messias glorioso. E aqui então nós vemos esse mesmo paradoxo acontecendo no texto de Lucas 24. Algumas questões, só para a gente entender um pouco a dinâmica do que está acontecendo no texto. O texto, então, localiza-se no domingo da Páscoa, e ali diz, então, que 2 jovens estavam a caminho de Emaús conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Imagino eu que aqueles jovens foram para Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. E agora, depois, então, da morte de Jesus, voltam então para a sua cidade, provavelmente para Emaús, para ir voltar ao seu cotidiano e à sua vida. Então, nesse caminho de Emaús, ao regresso à normalidade, ao regresso à vida, eles encontram então um estranho que acredito que identificaram como judeu e por isso logo convidaram também para participar desse retorno ou dessa caminhada com eles. Acredito que se fosse não havesse essa identificação como judeu, talvez não teria convidado Jesus a participar desse ciclo. Mas é interessante que o texto então fala que esses 2 jovens estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E ali então Jesus se aproxima deles. Quando Jesus se aproxima deles, então diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Então pergunta para Jesus: você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém? Será que é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí então Jesus remonta aos profetas para poder explanar todas as escrituras. E é interessante que ele cita, que ele começa a falar das escrituras desde Moisés, da lei, aos profetas, indo para as escrituras, aí as 3 divisões tripartides, né, da Tanakh, do Antigo Testamento judaico. Então Jesus expondo as escrituras para esses 2 indivíduos. E ali então, quando eles chegam já à tardezinha, o horário de repouso, convidam Jesus para ficar na casa. Jesus então, de certa forma, começa a celebrar ou fazer um ato simbólico da ceia, repartir o pão. E ali então diz que os olhos daqueles indivíduos se abrem e Jesus vai embora. Essa é a narrativa, então, dessa história dos 2 discípulos de Emaús. E eu gostaria de aprender com vocês algumas lições a respeito dessa história no caminho de Emaús. O que a gente consegue aprender no caminho de Emaús? A verdade é que todos nós se encontramos no caminho de Emaús. O caminho de Emaús pode também fazer referência à própria caminhada cristã, a própria caminhada da nossa vida com Deus dia a dia. E aqui no caminho de Emaús nós vemos alguns acontecimentos que fazem parte do dia a dia de qualquer cristão. Primeiro, a gente consegue perceber que no caminho de Emaús nós reconhecemos que o diálogo faz parte desse caminho. O versículo 13 e 14 narra que estes discípulos estavam conversando a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Às vezes a nossa vida também é marcada por esse burburinho, é marcada por tantas vozes que ecoam e por esse diálogo que a gente vive no dia a dia a respeito das coisas que estão acontecendo. Quantas coisas estão acontecendo nos últimos dias? Quantas coisas estão acontecendo nos últimos dias, assim como esses 2 jovens estavam relatando, talvez com tristeza no coração, a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, a respeito de tudo aquilo que eles presenciaram. Muitos de nós nos encontramos numa situação parecida, numa situação onde talvez nós estamos revendo as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Revendo todos esses acontecimentos, e à luz de todos esses acontecimentos,
nós precisamos constantemente nos questionar a respeito de como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos vivido o nosso cristianismo, como nós temos pensado a nossa vida. É interessante que o texto narra estes dois jovens andando juntos, dialogando juntos a respeito daquilo que estava acontecendo. A fé cristã, ela é feita a partir desse diálogo, a partir dessa unidade, a partir de pessoas que comungam junto de uma mesma fé. Quantas pessoas estão andando no caminho da fé? E aqui eu coloco, faz parte do caminho, nós podemos pensar na própria alusão do cristianismo, porque o cristianismo, na época primitiva, foi chamado também a religião do caminho, né? A religião daqueles que professavam enquanto caminhavam. Aqui, o diálogo, a uniformidade ou a unidade e a comunhão entre os discípulos é algo que faz marca daqueles que andam com Jesus. Também nós podemos perceber não apenas isso, mas que o texto nos narra uma certa dúvida e tristeza também pertinente ao caminho. Versículo 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima deles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo? E eles pararam entristecidos. Versículo 17. Às vezes, o nosso dia a dia, a nossa correria, as notícias de tudo que tem acontecido, muitas vezes nos levam a vivemos o nosso coração na dúvida, vivemos a nossa fé com tristeza, vivemos muitas vezes duvidando a respeito de muitas coisas que têm acontecido. É na agonia da cruz que o próprio Jesus clama a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Muitos de nós nos encontramos na agonia da própria cruz, a agonia de um sofrimento constante, pessoas que muitas vezes estão perdidas no caminho, estão não somente perdidas, mas não conseguem enxergar aquilo que nós precisamos saber pela fé. O texto, nos versículos 15 e 16, diz que o próprio Jesus se aproximou deles. O próprio Jesus estava com eles naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor e naquele momento no qual eles estavam refletindo a respeito daquilo que estava acontecendo. Essa semana eu ouvi uma analogia de um teólogo, Carlos Mesters, bem interessante a respeito desse momento que a gente tem vivido aqui do Covid-19. E ele diz que a gente tem que lembrar que Jesus continua sendo o pavio da nossa vela. A história do ser humano é essa cera em volta nesse pavio. E esse pavio é o próprio Deus que conduz a história da raça humana, do ser humano, durante toda a história. Deus não perdeu o controle de nada nessa história. Deus está presente com cada um de nós, ainda que nestes momentos de agonia e nestes momentos de dor. Às vezes parece que a nossa oração é como de Jesus no Getsemane, no qual nós dizemos ali: Pai, se possível, afasta de nós esse cálice. Essa é a oração, eu acho, da igreja nesse momento, né? Uma igreja que ora: Deus, afasta esse momento de turbulência, afasta esse momento de tantas mortes, afasta esse momento de tanto contágio, afasta esse momento de dificuldade para a própria igreja que não consegue se reunir presencialmente. Afasta esse momento. Eu acho que essa é a oração esperançosa da igreja. Mas, apesar disso, nós sabemos e cremos no nosso coração de que Deus continua sendo um Deus que conduz toda a história da nossa vida. A dúvida e a tristeza, ela
pode fazer parte do nosso caminho. E isso pode fazer com que às vezes nós deixamos de perceber justamente o que é essencial, que é a presença de Jesus constante no meio de nós. O Jesus que deixou a sua promessa dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Jesus que sobe diz: eu não vos deixarei órfãos, antes eu vos deixarei um consolador para que ele esteja com vocês a cada dia. No caminho a Emaús, no caminho da vida, às vezes a gente não consegue perceber que Jesus está presente nesse momento de dificuldade da nação brasileira, nesse momento de dificuldade que o mundo enfrenta. O texto também nos mostra que, apesar de toda dificuldade, apesar de todo enfrentamento, algo que a gente precisa aprender é que a fé ela precisa ser proclamada na maneira que nós vamos caminhando. Ainda que durante o caminho haja pedras que nos fazem tropeçar, ainda que no meio do caminho haja dúvidas dentro do nosso coração e a falta de esperança tente dominar a nossa existência, é com a certeza no coração da presença de Jesus, é com a certeza no nosso coração de que o domingo não terminou no caminho de Emaús, mas o domingo narrou a própria ressurreição de Jesus, de que nós também celebraremos a ressurreição e celebramos a cada dia a ressurreição do próprio Mestre. O Evangelho é anunciado na maneira que nós vivemos a nossa fé, na maneira que nós conduzimos e agimos com o nosso próximo, a maneira com que nós refletimos a respeito daquilo que temos vivido. E que Deus nos ajude a, nesse momento, conseguir entender o que o Evangelho pode nos ensinar e o que o Evangelho pode nos trazer, ainda que nesse momento de dificuldade. Também aprendo que a presença de Jesus é o que nos leva a repartir o pão. Jesus, naquele momento de dificuldade, não deixa de ter comunhão com as pessoas, ainda que a gente não consiga ter essa comunhão presencialmente. Não deixe de ter comunhão com os seus irmãos na fé, seja virtualmente, seja com telefonema, sabendo e querendo a perceber qual a necessidade dessas pessoas que às vezes estão num momento mais fragilizados ainda, mais frágeis do que a gente, mais vulneráveis ainda, que nós possamos lembrar, como diz lá em 1 João 3,16, que o amor de Deus se revela nisso, que Jesus deu a vida por nós e de que nós também deveríamos dar a vida pelo nosso irmão. E é nisso que se manifesta o amor de Deus. Na vida que é vivida de forma caridosa, de forma compassiva, de forma que nós abraçamos todas as mazelas e dificuldades, no qual Cristo pode sanar. Crendo que, no fim de tudo, no repartir e a partir dessa vivência e da comunhão, nós vamos conseguir reconhecer a presença de Jesus, ainda que nesse momento de dificuldade. É depois de toda a caminhada, é depois de dialogar a respeito de tudo que tinha acontecido, de convidar o próprio Jesus para casa, de cear até com o próprio Jesus, que os discípulos então caem em si. E aqui eu acredito que é uma própria ação de Deus, o verbo aqui é um agente divino passivo, um verbo do passivo divino, onde a gente vê no versículo 13 e 14, o próprio Jesus não permitindo que eles entendessem ou reconhecessem, e agora no fim do texto o próprio Jesus abrindo os olhos para que eles compreendessem aquela situação. Às vezes na agonia da cruz, na agonia do sofrimento, nas tantas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, na falta do emprego, na falta do dinheiro, do sustento, de tantas outras coisas que podem nos acometer na nossa vida. A gente não consegue entender e compreender o que a gente consegue aprender com aquilo.
Ainda que Deus não seja o agente ativo do próprio mal, nós conseguimos perceber de que Deus pode nos ensinar alguma coisa, ainda que a partir das provações e dos sofrimentos que a gente tenha na vida. A minha palavra para você nessa tarde é uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de alegria, de que Jesus é a nossa esperança viva, o nosso verbo vivo, no qual nós depositamos todo o nosso coração. A minha oração é que, por meio dessa palavra, a gente reconheça que no caminho de Emaús, apesar de todas as dúvidas, fragilidades e momentos difíceis, Jesus continua estando com nós nesse momento de dificuldade. E que nós ainda celebraremos a ressurreição. E poderemos dizer que nós passamos por esse momento histórico tão difícil, mas que Jesus sustentou a sua igreja a partir disso. Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde e nesse domingo. Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você possa depois também ir lá no canal no YouTube, poder se inscrever para estar recebendo não só as reflexões que têm sido feitas aos domingos, mas também os próprios vídeos que nós temos aí discutindo um pouco de questões teológicas, conversando com convidados especiais. Vá lá, se inscreva no nosso canal e a minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde. Deus te abençoe.